Nós acabamos de orar pela expansão da obra do Evangelho aqui no sul do país, aqui no sul do Brasil. E isso só será possível se houver quem pregue. Portanto, o meu tema é prega a palavra, o dever do pastor. O texto, óbvio, você já sabe qual é. 2 Timóteo 4, verso 2. Um texto difícil de pregar para pastores, porque é provável que todos nós, de algum modo, já vimos esse texto ser pregado em consagração ao ministério pastoral, em aniversário de igreja. Uma curiosidade, quantos aqui na sua ordenação ao ministério pastoral teve 2 Timóteo 4, 2 pregado? Levanta a mão. Que situação. Os demais não foram nesse texto? Mas é um texto conhecido. É um texto de tão conhecido, a gente corre o risco de não prestar atenção nele. Eu me recordo, quando eu voltava de Goiânia para Campinas, São Paulo, quando eu morava em Campinas pastoreando, todas as vezes eu tomava multas. E eu tomava as multas no trecho final, faltando assim, de Sumaré para Campinas, eu já tomava. Por quê? Porque eu já estava tão familiarizado com o trecho, que eu não prestava mais atenção. Ocorre isso conosco quando a gente lê a Bíblia. Aqueles textos mais importantes, a gente se familiariza tanto com eles, que a gente não sabe mais que deve prestar atenção a eles. E eu quero então tentar fazer uma leitura com vocês hoje, desse texto, em seu contexto, buscando apresentar para vocês três coisas. A primeira delas, a prioridade do chamado pastoral. A gente sabe que é pregue a palavra, mas como foi que Paulo construiu o argumento dele neste texto para nos dizer pregue a palavra? Então, a prioridade do chamado. Segunda coisa, a solenidade do chamado. E a última coisa, o cumprimento do chamado. Então, a prioridade, a solenidade e o cumprimento do chamado. A julgar pela fila, e aqui não é uma crítica, que eu também sou, de algum modo, fã, mas a julgar pela fila de pessoas que quiseram tirar foto com Jonas Madureira, ele talvez seja o seu pregador favorito. O meu é John Piper. E eu o conheci 2 vezes pessoalmente. O Rick Denman me ligava todas as vezes que Piper vinha dizer: Leandro, o Piper vem, eu queria que você almoçasse com a gente. Na primeira vez eu almocei com o Piper. Na segunda vez, quando ele esteve em São Paulo, eu também estive com ele, e o Rick me levou numa salinha, porque ele queria me entregar, o Rick, aquele exultação expositiva do Piper, ele queria que o Piper autografasse. Ele fez isso comigo e diversos outros pastores. Mas quando eu entrei e vi de novo meu bom velhinho, que é assim que eu o chamo, carinhosamente, e eu pensei, pode ser a última vez que eu vou vê-lo do lado de cá do céu. E aquilo me deu uma comoção, e eu não me resisti, Judy Clay. Ele levantou-se do sofá baixinho, da minha altura, me senti grande, 1,68, baixinho também, ele deve ter isso. Peguei na mão dele e disse: I'm so sorry, let me kiss you. Me desculpe, mas eu queria te beijar. E eu fui e dei um beijo no rosto dele, assim, sabe aquele beijo carinhoso? Não babei, mas beijei. O rosto do John Piper. E posso te dizer, a pele lisinha, parecia o bumbum de um neném.
E aí John Piper virou para mim e disse assim: somente 3 homens me beijaram na vida. Meu pai, fora os filhos dele, obviamente. Meu pai, Sam Storms e Leandro. Eu falei, pois é, agora eu estou numa lista. Rensga, você não vai ter esse privilégio. Jonas Madureira andou com Russell Shedd, eu beijei John Piper. Rapaz, mas pensa bem, que pergunta você faria para o seu pregador favorito? Eu posso imaginar, porque vira e mexe eu ouço perguntas assim: Pastor Leandro, se o senhor pudesse me dar um conselho para mim que estou começando. Pastor Leandro, quais foram os 3 erros que o senhor cometeu no ministério? O sujeito acha que eu vou confessar pecado assim. Mas é óbvio que a gente tem essa curiosidade. E o que é lindo é que o que nós temos aqui em 2 Timóteo, quando a gente olha para 2 Timóteo capítulo 4, nós estamos olhando para Paulo, literalmente, vivendo seus últimos momentos de vida. E o que é ainda mais maravilhoso é perceber que Deus inspirou esse homem a levantar o véu e nos permitir vislumbrar a própria vida dele, o ministério dele, o sofrimento dele. Eu sei que talvez sua carta preferida de Paulo seja Romanos, mas a minha carta de Paulo preferida é 2 aos Coríntios, seguida de 2 Timóteo. Porque são nessas cartas que Paulo desnuda-se para nós. Nos mostra como pastor ferido que ele era. E Paulo estava vivendo os últimos momentos. Olha o verso 6 do capítulo 4. Porque o nosso texto é o verso 2, que diz, verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Portanto, este, certamente, seria o único conselho que ele teria a dar para um jovem pastor. Pastor Paulo de Tarso. Qual seria o seu único conselho para mim que estou começando? E ele diria, prega a palavra. Insta, a todo instante. E assim por diante. Mas ele estava de fato, sim, nos seus últimos dias, porque olha o verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, como era de se esperar, a experiência pessoal de Paulo não é o ponto principal da passagem. A experiência pessoal de Paulo é um argumento, é um testemunho vivo, que serve em favor do ponto principal dele em seus últimos momentos de vida, instruindo Timóteo, ainda que por carta. A gente percebe isso claramente, porque o verso 6 começa com uma expressão, e aqui eu quero publicamente parabenizar a Fé Reformada Sul pela escolha do tema. A questão da hermenêutica, da teologia bíblica, é uma das enormes carências dos púlpitos em todos os tempos, sobretudo nos nossos. E uma das coisas importantes, quando você está lendo a Bíblia, independentemente se para pregar, ensinar ou devocionalmente, você tem que observar as palavras. Meu professor de hebraico foi John Selhammer, e ele foi quem me ensinou a fazer aquilo que Jonas Madureira mencionou ontem.
a leitura canônica do texto. E aqui, Paulo diz assim, quanto a mim. Ou seja, ele está fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e etc. Mas o que ele acabou de dizer? Olha o verso 5. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, eu já completei a carreira. Então, essa é a prioridade máxima do ministério para Paulo. Cumpre a você agora, cumprir cabalmente o ministério, que no meu caso, eu acabei de cumprir. Eu combati o bom combate, verso 7, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Quanto a você, tu, porém, cumpre cabalmente o seu ministério. É impressionante porque foi isso que Paulo fez. Ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. Olha como ele começa a carta, para você ver se esse não era o ministério dele. 2 Timóteo 1, verso 11. Olha como Paulo se apresenta. A Timóteo. Fui designado pregador. Uau! Você já tinha notado isso? Você já tinha notado que o apóstolo Paulo era pregador? Fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele já tinha dito isso a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, verso 7. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 2, 7. Fui designado pregador e apóstolo. Ele vai dizer isso em Romanos 1,15, ele vai dizer isso em Efésios 3, de 7 a 8, ele vai dizer isso em 1 Coríntios 1, 17. Qual é a prioridade do ministério? Porque Paulo diz, Timóteo, cumpre cabalmente o seu ministério. E o que é o cerne desse ministério, o coração dele, pregue a palavra. Quanto a mim, eu já cumpri o meu ministério, eu já preguei, conforme me foi designado. Ele vai dizer que ele é pregador, porque ele anunciou como um arauto a verdade da palavra de Deus, ele era pregador, ele era apóstolo, ele trouxe a sã doutrina, e ele era mestre. Ele fazia isso com toda a didática necessária, com toda a aptidão para o ensino. Então, eu penso que não há nenhum segredo aqui. Se algum dia alguém da sua igreja, uma ovelha, uma santa ovelha teimosa, tentar dizer para você que a sua prioridade como pastor é esta, pregar a palavra, sem que você use isso como desculpa para não fazer as demais coisas que também lhe são necessárias, você pode caminhar com essa ovelha ou com a sua igreja com muita sabedoria, mostrando, olha Paulo aqui, ele estava morrendo, quanto a mim, completei a carreira, tu, porém, Paulo está dizendo, cumpre cabalmente o seu ministério, e o cerne, o miolo disso, pelo argumento de 2 Timóteo 4, de 1 até o verso 8, é a prioridade do seu ministério, pastor, prega a palavra. A solenidade do chamado. A solenidade, olha, Paulo introduz o comissionamento, pregue a palavra, no verso 2, com 5 argumentos precedentes, no verso 1. E não é um exagero, é para dizer, tem algo muito importante sendo dito. Verso 1, leia comigo. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te. Segundo,
perante Deus e Cristo Jesus. Terceiro, que há de julgar os vivos e mortos. Ou melhor, primeiro, conjuro-te. Segundo, perante Deus. Terceiro, Cristo Jesus. Quarto, que há de julgar vivos e mortos. E quinto, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que Paulo está dizendo aqui? Conjuro-te. A gente precisa entender isso. Conjuro-te. Poderia ser traduzido como: Timóteo, eu encarrego você solenemente de algo. Conjuro-te é encarregar alguém com solenidade, é dizer a alguém solenemente algo importante. Oh, meu povo, e aqui já há uma pequenina aplicação para nós. O púlpito é lugar de solenidade. Brincarmos à mesa da pizzaria, chamar o irmão de jumento numa conferência como essa, isso cabe, isso é plenamente compreensível, somos todos jumentos. Mas esse não é o tipo de vocabulário, ou essa não é o tipo de postura. Eu e Judiclei brincando aqui à frente, a gente nas rodas, essa não é a postura do púlpito. E por que não é, Paulo vai deixar claro daqui a pouquinho aqui. Nesse mesmo cabeçalho que ele está construindo para dizer: Timóteo, prega a palavra. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: o que eu estou aqui para encarregar você de fazer é algo infinitamente solene. E se é solene, há sim um modo apropriado de se vestir, de se apresentar, de se falar. Ah, meu povo, ô colega pastor, há sim. É claro que há. É solene, você não se apresenta para algo, para uma cerimônia solene, desculpa, com calça rasgada no joelho. Conjuro-te, encarrego você solenemente, digo a você solenemente. Tanto é assim que em 2 Timóteo 2,14, o mesmo verbo foi traduzido, olha lá, 2 Timóteo 2,14. Testemunho solene a todos perante Deus. É algo muito solene que está sendo dito. É um encargo solene que nos está sendo entregue. Perante Deus. Paulo não fala aqui de modo ordinário, com uma seriedade ou autoridade comuns. Ele está dizendo isso na própria presença de Deus. Ele toma Deus como sua testemunha. Em outras palavras, ouve este mandamento solene, Timóteo, como vindo de Deus, sob o olhar do próprio Deus na sua vida. Timóteo, o que eu estou te dizendo não vem de mim. Vem do próprio Deus. E por isso é solene. Meus irmãos, a gente critica tanto, e deve criticar mesmo, Benihim, Bom Dia Espírito Santo, que ele disse que sentia o Espírito Santo abraçando ele como um amigo. A gente critica tanto isso, e com a devida razão. Mas, meu povo, nós já perdemos a seriedade do que a gente está fazendo diante de Deus há muito tempo. E o nosso povo, às vezes, não sabe. Olhem as pesquisas que foram feitas pela Christianity Today, recentemente, com jovens americanos que não querem nada com igreja, e perguntaram assim: o que você buscaria numa igreja, que tipo de igreja você buscaria, e tá. Sabe qual foi a maioria das respostas? Uma igreja com cara de igreja. Muitas vezes o ambiente do culto é tudo, menos algo que nos remeta à solenidade da presença de Deus.
Isso é tão real que muitos estão se convertendo ao catolicismo, primeiro, porque nunca foram dos nossos. 1 de João diz isso claramente. Mas segundo, porque cadê a figura do pastor solene quando deve ser solene? Respeitável, que sabe que diante dos seus ombros, ou sobre os seus ombros, sobre a sua vida, ninguém menos do que Deus o comissiona para fazer isso. Você não entraria num quintal, imagina, você entrando numa casa com um grande quintal, um grande jardim, sabendo que pode ter ali um pastor alemão muito bravo e bem adestrado para pegar estranhos. Você não entraria brincando. Você entraria com alguma solenidade. E Paulo está chamando Timóteo a isso. Olha, é perante Deus e Cristo Jesus. Tanto o pai como o filho têm grande interesse nesta questão. E Paulo está usando aqui algo que era muito comum para os judeus. O testemunho de dois. É o pai e o filho. É algo muito sério. É um duplo testemunho. Ninguém menos que as duas pessoas da Trindade. Pai, Filho e, óbvio, tudo que entre pai e filho é gerado em termos de Espírito Santo eterno e assim por diante. Então, aliás, a propósito, a melhor explicação que eu já li sobre Pai, Filho e Espírito Santo, dê um Google depois, você vai encontrar um artigo do Jonathan Edwards, um tratado sobre a Trindade. É algo absolutamente fenomenal. Então, nós estamos vendo aqui a solenidade desse chamado. É um chamado solene, que tem como testemunha ninguém menos do que Deus Pai e Deus Filho. Então, quando Timóteo é ordenado por Paulo, Paulo está atestando que os dois estão diante do trono de Deus. Ele, Paulo e Timóteo. E o pai e o filho estão testemunhando o encargo que Paulo está entregando a Timóteo. Pense nisso. Porque é esse o encargo que você, pastor, recebe da igreja quando ela investe sobre você a autoridade para ser o pregador dessa congregação. Ou você tem que levar isso a sério. Não é como quem entra mascando chiclete, descoladinho, não. Nada contra ser descolado. Mas há de se ter uma certa solenidade. Você só vai entender isso no dia em que você tiver, por exemplo, como eu tive meu filho, à beira da morte, porque ele tem doença de Crohn, e ele quase morreu quando eu estava com 17 anos. Médico, fomos em 2 pronto-socorros, ninguém quis atendê-lo. Ninguém quis atendê-lo. Não, ele vai morrer na mesa de cirurgia. Já estava com o intestino perfurado, abdômen agudo. A qualquer momento, uma sepse, ele morreria. Aí me lembrei de uma ovelha médico, fiz o casamento, pedi socorro, ele ligou para um médico que tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava dentro do centro cirúrgico, atendeu o celular, ele fala de mim, do meu filho, e o médico, o cirurgião, pergunta: foi aquele pastor que fez seu casamento? Foi. Fala para ele vir agora. E ele nos recebe, era uma sexta-feira, perto das 19 horas, que médico ia querer abrir um abdômen naquele estado e acabar com o fim de semana dele? E quando esse médico, de jaleco, vestido como um médico, chegou, meu filho já deitado na maca, a forma como ele pôs a mão na canela magrinha do meu filho perdeu quase 20 quilos, com 17 anos.
forma como ele pôs, a postura dele, a forma como ele me abordou e abordou minha esposa, abordou meu filho, aquela solenidade de um médico. Eu falei, oh Deus, não podia ser uma pessoa melhor. Imagina se entra um garotão, você entregando seu filho. Solenidade tem seu lugar, e é disso que Paulo está falando. E olha o que ele vai dizer, você fala, peraí pastor, você está pegando pesado, não é tanto assim, não é tanto assim não. Olha a próxima frase, que há de julgar vivos e mortos, de centenas de coisas que Paulo poderia ter dito sobre Jesus, Paulo escolhe exatamente esta. E para mim o ponto parece ser o seguinte, a pregação, quando se trata de pregação, as apostas são elevadas à vida e à morte. E além da vida e da morte, o que é ainda pior do que morrer? O que é pior do que morrer? Sabe por que a morte é apavorante? E por que Hebreus, acabei de pregar isso, a gente está pregando a série em Hebreus, quando fala que Jesus morre para nos libertar do medo da morte. Pensa comigo, se não houvesse Deus, morrer seria triste. Porque você diria adeus para aquilo tudo que é tão prazeroso nesta vida. Mas você morreria, apagaria. Mas há Deus. Então morrer não é somente triste, é apavorante. Se você não está em Cristo Jesus. Apavorante. Encarar o justo juiz. Então, quando se trata da pregação, as apostas são elevadas à vida e à morte. Porque além da vida e da morte, há algo ainda mais terrível. O juízo final por Jesus Cristo. Oh, meu irmão, é sobre isso quando você prega. Porque nesse sentido, todo sermão é evangelístico, porque todo sermão é calçado do evangelho, e todo sermão é para salvar incrédulos, e como Jonathan Edwards dizia, todos os domingos eu prego para salvar os crentes. É sobre isso. É por isso que o ofício de pregar é infinitamente mais importante do que o de prefeito, governador, senador, presidente, ou mesmo um cirurgião geral. É muito mais. Morresse meu filho na mesa de cirurgia, eu choraria, eu prantearia, mas meu filho estaria com Cristo, ele é crente. Agora, morresse alguém ao sair do culto público da sua igreja, depois de você ter feito um monte de firula, bancado bacana, descolado, e ele não tivesse ouvido o evangelho com a solenidade que ele deveria ter ouvido, isso é muito mais sério do que um garoto de 17 anos morrer na mesa de cirurgia. O pregador lida não apenas com a vida e a morte. O pregador lida com a vida e a morte eternas. Conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Tenha isso em mente. Todas as vezes que for preparar o sermão, todas as vezes que subir ao púlpito, é sobre vida e morte eternas. E por fim, pela sua manifestação e pelo seu reino. Que intensificador de peso é esse, meus irmãos?
Conjuro-te solenemente pela manifestação e pelo reino de Cristo. Colega pastor, querido pregador, mantenha isso em mente. Você proclama a palavra do Rei vindouro do universo. Você é um embaixador dele. Você é um arauto dele. Por agora, pode parecer que ele está distante, porque ele ainda não se manifestou em plenitude. Mas Paulo está te dizendo para pregar, sabendo do seguinte, nunca se esquecendo do seguinte, que o Rei se manifestará. Que o que você está dizendo, e ainda que ninguém creia no que você está dizendo, um dia será verdade. Ou se provará verdadeiro, melhor dizendo. Porque ele virá trazendo consigo o seu reino eterno, o qual será abertamente estabelecido. Então é com essa mentalidade que Paulo está exortando Timóteo. Toda vez que você proclamou que o reino de Deus está próximo, um dia isso se provará verdadeiro. E todos aqueles que se desviaram com coceira nos ouvidos serão finalmente envergonhados. Portanto, meu irmão, ouça o comissionamento de Paulo a Timóteo, como sendo dele, Paulo, para você também. Amém. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Esse tipo de introdução solene ao mandamento mostra que este mandamento, que é a prioridade mais alta do ministério pastoral, pregue a palavra, mostra que isso é preeminente. É a mais alta prioridade de um pastor no cumprimento do ministério. E agora, o cumprimento do chamado. Na realidade, 2 Timóteo 4, 2, aqui nesse texto, outra observação importantíssima para quem lê principalmente as epístolas, é prestar atenção nos imperativos. 5 imperativos específicos associados ao chamado ministerial de Timóteo. Veja, Paulo mostrou qual é a prioridade do chamado ministerial, pregar a palavra. Paulo trouxe essa prioridade debaixo de uma solenidade que jamais poderá ser esquecida. E agora ele vai dizer como é que a gente cumpre esse chamado. Olha os imperativos. Primeiro, prega. Segundo, insta. Terceiro, corrige. Quarto, repreende. E quinto, exorta. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, colega pastor, colega pregador? Ele está dizendo 5 coisas. Pregue fielmente a palavra de Deus, pregue incessantemente a palavra de Deus, pregue pastoralmente a palavra de Deus, pregue doutrinariamente a palavra de Deus, e eu não poderia deixar de dar uma de John Piper. Pregue exultantemente a palavra de Deus. Deixa eu tentar te mostrar isso. Pregue fielmente a palavra de Deus. Que somos chamados a pregar, todo mundo sabe. Mas pregar o quê? A palavra. Sabido você. Vamos ver se você vai ser tão rápido assim em responder. Qual palavra? Que palavra nós devemos pregar? A palavra rema? Não tem isso aqui no sul, né? Tem a palavra, como é que é, Marcos? Rema. A palavra rema, o significado profundo do texto, a revelação. Isso está espalhado, isso virou praga, e não é de hoje. Que palavra você vai pregar? A revelação que você teve? O último livro do Augusto Cury?
A última técnica. O que você vai pregar? Que palavra você vai pregar? Você vai abrir o texto, fugir do texto, nunca mais voltará para o texto, usando o texto como pretexto para falar o que não é a palavra de Deus? Que palavra é essa? Primeiro, Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, a gente tem que pregar. Presta atenção nessa palavra, o verbo pregar. O que é pregar? Pregar não é um diálogo. O pregador é um arauto. E eu sugeriria para você um livro, já muito esquecido entre nós, mas tão importante. Eu revisitei minha cópia antiga, muitos de vocês não tinham nascido. Eu li em 1993, O Perfil do Pregador, John Stott. John Stott diz assim, nós, arautos, porque essa é a palavra grega para pregar, arauto. O arauto não faz preleções. Pregação não é uma preleção. A preleção de hoje à noite, isso é coisa de técnico de futebol. Nosso negócio é pregação, e não tenha medo de dizer isso. Na nossa igreja a gente não faz preleção, a gente não tem uma palavrinha devocional, nós temos um palavrão que se chama pregação. O arauto não faz preleções são discursos objetivos, imparciais, acadêmicos, diz Stott. São dirigidos ao intelecto, buscam apenas transmitir uma certa informação e talvez estimular o ouvinte a pesquisar mais por conta própria. Mas o arauto de Deus vem com uma urgente proclamação de paz através do sangue da cruz e com uma convocação a todos os homens para que se arrependam, entreguem suas armas e aceitem humildemente o perdão oferecido. Isso é pregação. Não tem nada em discussão quando o pregador sobe para pregar. Há um anúncio. É melhor que seja bíblico. O verdadeiro arauto, diz Stott, tem cuidado, primeiramente, de fazer uma proclamação fiel e detalhada do grande ato redentivo de Deus na cruz de Cristo, e então de transmitir um apelo intenso e sincero aos homens para que se arrependam e creiam. Aí vem Spurgeon. Olha o que Spurgeon diz. Nenhum sermão, Spurgeon, príncipe dos pregadores, escute esse homem sabia o que estava falando. Nenhum sermão provavelmente será útil se não contiver os 3 R's. Ruína pela queda no pecado, redenção pela vida e obra de Cristo e regeneração pelo Espírito Santo. O meu objetivo em cada sermão é chamar os pecadores, vivificar os santos e ser uma bênção para todos. Isso é pregar. Pregar a palavra. O que é a palavra? Eu vou ser breve, mas eu acho que você vai conseguir pegar rapidinho o que é a palavra. A palavra, em primeiro lugar, diz respeito ao Antigo Testamento. Como é que a gente sabe disso? Olha como ele termina o capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e aí ele vem dizendo que é útil para ensinar o que é verdadeiro. Então, o Antigo Testamento está aqui uma excelente maneira, porque o que Paulo está dizendo aqui sobre Escritura é o Antigo Testamento. Como é que a gente sabe disso? Porque ele já tinha dito, olha, a mamãe Eunice, a vovó Lloyd instruiu você na Escritura, instruiu você no Antigo Testamento, desde pequenininho. Preparando-me para esta mensagem, eu me dei conta, lendo isso aqui, por isso que é bom você ruminar a Bíblia. Sabe, ruminar? Igual a vaquinha. Vocês não conhecem vaquinha no pasto? Conhece? Gaúcho conhece, né? Eu cresci numa chacrinha, vendo lá em Hortolândia, perto de Goiânia, a vaquinha come, aí ela deita e fica mascando, ruminando, jogando de um estômago para o outro.
Olha o que me ocorreu, vê se eu estou errado. Parece que Paulo está ensinando a gente a usar o Antigo Testamento na nossa leitura e pregação. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Como bem lembrou Jonas Madureira ontem, até Levítico. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O Antigo Testamento ensina. Fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Corrige quando estamos errados. Ensina a fazer o que é certo. Olha, o Antigo Testamento é para tudo isso. Deus usa a palavra, a Escritura, para preparar e capacitar. Deus usa a Escritura para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu comecei uma série de mensagens e já fizemos Gênesis, Êxodo, Levítico, estou no meio de Números. São grandes blocos desses livros. E vou fazer isso com a Bíblia inteira, todo domingo à noite. Mostrando a grande história da salvação. Gênesis, o título, a aliança. Êxodo, a redenção. Levítico, santidade. Números, perseverança. Ensinando a igreja a ler a palavra de um modo que instrua, que corrija, que aponta caminho, que aponta para Cristo. Exatamente como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Então Paulo diz, você tem que pregar o Antigo Testamento. Mas você tem que pregar também o Novo Testamento. De onde nós tiramos isso? Do verso 3, 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Leia comigo 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. John Piper disse o seguinte: a sã doutrina, portanto, refere-se ao padrão das sãs palavras transmitido a Timóteo por Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Chegará um tempo em que não suportarão o ensino apostólico. É disso. E o ensino apostólico está no Novo Testamento. Então pregue a Bíblia de capa a capa. Spurgeon, comentando 2 Timóteo 2,2. Deixa eu ler para você, esse homem era um brilhante. Quando chegar no céu, esse é outro que eu quero beijar no rosto. Spurgeon, comentando 2 Timóteo 2,2. Porque muita gente diz que Spurgeon não pregava expositivamente. Opa! Se você ler as biografias dele, eu já li umas 4. O que ele fazia? Se ele fosse pregar em João 3,16... antes de expor João 3,16 do jeito dele, característico dele, sabe o que ele teria já feito? Lido o capítulo inteiro de João 3, uma leitura comentada. Então, era praticamente 2 sermões. Mas vamos lá, olha o que ele escreve sobre 2 Timóteo 2,2. E essa aqui é a leitura comentada de 2 Timóteo 2,2. Ele ia lendo o verso e comentava. Olha a leitura comentada dele de 2 Timóteo 2,2. Meu erudito doutor, falando a nós, pastores, nós não queremos o seu novo evangelho. Nós não queremos atualizações. Nós não queremos o seu novo evangelho, queremos a antiga palavra de Deus, meu amigo de fala poética refinada. Meu amigo de fala poética refinada. Você de grandiosa retórica, você de boca de ouro, nós não queremos nem você, nem a sua boca, a menos que nos dê a palavra de Deus, exatamente o que está revelado nas Escrituras. Esse homem era um erudito, ele conhecia a história da igreja, e olha o que ele vai emendar dizendo:
Houve grandes pregadores antes de Lutero e Calvino, antes de Wycliffe, Hus e Jerônimo. Eles andavam por aí pregando e pregando para as grandes multidões também, mas não salvavam almas. E isso não acontecia porque não soubessem falar, porque não tivessem eloquência, ou não fossem atraentes, não salvavam almas porque não tinham essa história para contar. A história que está neste livro, a história daquele que foi pendurado na cruz. Nós precisamos pregar fielmente a palavra de Deus. Fecha aspas. Pregue a palavra. Pregue incessantemente a palavra de Deus. Porque Paulo diz, insta, quer seja oportuno, quer não. A tradução literal do verbo imperativo é, instar é ficar vigilante. Fique vigilante. Chegue junto, fique de cima. Então, o sentido de pregar, quer seja oportuno, quer não, eu amei o que Swindoll escreveu sobre isso. Charles Swindoll, ele escreveu assim: não se sabe ao certo qual é o significado cultural preciso de insta, quer seja oportuno, quer não. Não se sabe ao certo o significado cultural. Entretanto, o sentido é suficientemente claro. Olha o que Swindoll disse. Um pastor deve estar preparado em todo momento, em toda circunstância, quando for conveniente, quando não for, quando for cedo ou quando for tarde, quando as multidões forem grandes ou quando houver apenas alguns, quando estiver sendo afirmado e amado pelas pessoas ou quando estiver sendo criticado. Ele deve estar a serviço, não importa o que aconteça, deve pregar incessantemente a palavra de Deus. Terceiro, pregue pastoralmente a palavra de Deus. O que significa pregar pastoralmente? Significa saber a dose. Pregadores jovens, talvez por não terem ainda vivência, vida, por ainda não terem passado pelo sofrimento, chegam no púlpito sempre com imperativos quase que moralistas. E esbraveja, e troveja, e cita Calvino, e cita Divino, e vai embora. Timóteo ouve algo bem mais simples. Ele diz assim, Paulo a Timóteo, você tem que repreender, corrigir e exortar. É isto, pregar pastoralmente, com equilíbrio. Tem a hora de repreender as crenças erradas, tem a hora de repreender os estilos de vida ímpios, tem a hora de corrigir para que o rebanho volte ao caminho da justiça. Corrigir aqui pode estar sendo a maneira de Paulo dizer que todo domingo à noite, quando pregamos, todo domingo de manhã, quando pregamos, sempre que pregamos a palavra de Deus, nós estamos praticando a disciplina formativa. A correção no sentido de disciplina formativa. Mas tem muita gente que já prega como se estivesse fazendo disciplina corretiva, já amputando membros lá do púlpito. Então você repreende, você corrige e você exorta. Exortar não é bronca. Exortar é encorajar o rebanho quando eles estão com medo, quando eles estão ansiosos, quando estão carregando grandes fardos, quando eles estão sofrendo grandemente. O seu papel, pastor, não é tanto de primeira tentar convencê-los dos 5 pontos do calvinismo. Não é. Não é. O seu papel é pregar de tal modo que os 5 pontos do calvinismo sustente a vida deles.
o que é pregar pastoralmente, e eu sou 7 pontos calvinista, sou igual o pai, para você não ter dúvida, eu sou calvinista. Pregar pastoralmente, o que significa a depravação total do homem. A eleição, a expiação limitada. Como é que você prega a expiação limitada, meu Deus do céu? Mandando o neto da irmãzinha para o inferno? Que na cabecinha dela, o neto dela está desviado. Como é que você faz? Quer saber como eu fiz? Acesse depois lá no nosso canal no YouTube. Como é que é o nome do sermão, Marcos? Foi um dos últimos que eu preguei. Em Hebreus 2, o final do capítulo. Você prega sobre a expiação limitada de um jeito a dar esperança para essa vovozinha orar pelo neto. Porque, na minha teologia calvinista, a única esperança de um neto desviado é acreditar que Deus morreu eficazmente por aqueles que ele elegeu. Então eu vou ensinar essa vozinha, já que ela não sabe se ele é ou não eleito, eu vou ensinar ela a dizer: Senhor, vai lá e busca meu neto. É a única esperança dessa velhinha. É a única esperança. Então, você não tem que chegar no púlpito enfiando 5 pontos do calvinismo goela abaixo. Você tem que exortar a igreja de um modo a fazer com que a doutrina que o texto em tela apresenta, tá certo? Você não vai trazer os 5 pontos para um texto que não... Você não tem como fazer isso. Então você pega essa doutrina e você aplica, e de repente a igreja, sem se dar conta, ela é calvinista. Está orando como calvinista. Está crendo de fato na depravação total, na expiação limitada, na perseverança dos santos. De repente todo mundo é, e aí você pergunta: o que é calvinismo? Sei não. Aí você começa a explicar: mas isso aí eu acredito, isso aí eu acredito, isso aí eu acredito. É assim que eu oro. Vai chegar a hora de você falar dessas coisas. Sabe como é que eu apresento o bebê como um bom batista? Eu não batizo criança. Mas o bebê vem. E na minha teologia batista, é uma maneira de a gente apresentar aquela criança para a igreja, dizendo: irmãos, vamos orar por esse nenê, e nós vamos nos unir a essa família no discipulado dessa criança. Aí eu ponho todo mundo de pé, impõe a mão e repita comigo. Aí todo mundo repete a oração apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida da pequena Luísa até para o final da vida. Amém. Aí eu vou orar pastoralmente, todo mundo em pé, com a mão estendida. E eu falo assim: ó Senhor Jesus, ó meu Deus e Pai, ó Espírito de Deus, eu invoco o nosso Deus triuno e digo que o Senhor, de acordo com a sua providência, no momento certo, atraia irresistivelmente, aí eu uso essa linguagem, irresistivelmente a pequena Luísa, que ela seja convencida do pecado, da justiça e do juízo, que ela se entregue a Jesus Cristo. O Senhor quebre a natureza pecaminosa dessa neném. É óbvio que não é nessa intensidade. E que ela possa professar a fé pelo batismo, se unir à igreja. Todo mundo fala amém. Eu nunca tive um dizendo: pastor, você é calvinista. Mas veja, na minha oração eu já estou doutrinando. Pregue pastoralmente, estou acabando. Mas isso requer também paciência. Paciência, viu, pastor? Muito do burnout no ministério pastoral é o pastor querendo fazer tudo já no primeiro ano. Você não entrou para essa igreja para ser pastor dela. Você entrou lá para sair daqui a pouco. Eu digo sempre para a minha igreja: eu só vou sair daqui num paletó de madeira, morto. Eu vim aqui para ficar. Eu não vim aqui para ir embora para outro lugar. Eu não vim aqui para fazer dessa igreja uma escada. Até porque eu saí de uma de 1.200 membros em Campinas para pastorear uma que hoje tem 468 membros. 62 membros. Então não tem ilusão com tamanho. Então eu estou lá, mas sabe o que um irmão fez um dia? Foi para os Estados Unidos, no Texas, voltou com a gravata borboleta, que ele sabe que eu uso, de madeira.
Eu falei, rapaz, você é doido? Você já está querendo, varão? Ele, não, é só brincadeira, é só para o senhor pôr lá no gabinete. Eu falei, aham. Quarto lugar, pregue teologicamente a palavra de Deus. Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Olha a paciência. Paciência, pastor. Você não consegue ainda articular com a igreja as doutrinas da graça? Não tem problema. Faz essa igreja acreditar que a Bíblia é a Bíblia. Porque no dia que a sua igreja acreditar que a Bíblia é a Bíblia, e você nem precisa ir para Romanos 9, abre em João 1. Começa a ler o verso 12, 13. A hora que você mostrar, não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Irmão, é isso, pastor? É, e tem nome. Mas primeiro você ensinou que a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia falou, a água parou. Não é assim? Mas o sujeito chega lá, Calvino, no sino do não sei da onde, e bebê. Pelo amor de Deus, gente. É Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Então, pregar teologicamente, eu não vou me delongar nisso, mas o ideal é que você... Eu ouvi John Piper dizer isso recentemente. Ele falou, perguntaram a ele o que ele faria de novo se ele estivesse começando a pregar. Ele disse, olha, eu teria tomado maior cuidado em expor as doutrinas ou a doutrina do texto em tela na hora da pregação. Ou seja, ele se preocuparia em extrair a doutrina do texto com maior clareza e etc. Se Piper... Veja bem, se Piper disse que faria isso mais claramente, imagina você, imagina eu. Então, uma dica, você está pregando em Hebreus, como eu estou, capítulo 2, de 14 a 18. Depois de toda a sua exegese feita, seu sermão montado, uma dica, pegue as boas teologias sistemáticas, vai lá nos indexes e veja, se esse texto está sendo citado, se Hebreus 2, de 14 a 18, é citado pelo Bavinck, pelo Berkhoff, pelo Gruden, pelo Erickson, pega as grandes boas teologias sistemáticas. E se for, você vai lá nas páginas, lê, entendeu? É assim. Pregue doutrinariamente. E pregue isso pastoralmente. E por fim, pregue exultantemente a palavra de Deus. Piper chama isso de exultação expositiva. Primeiro, a pregação expositiva, que numa conferência como essa, a gente não precisa chover no molhado, você entende do que eu estou falando. Mas a exultação falta entre nós reformados. E o que é exultação? É tudo aquilo contra o que Jonas ontem metralhou. Não é performance. Porque sempre que me perguntam, quanto tempo leva para você preparar um sermão? Eu sempre respondo, 51 anos hoje. Porque eu tenho 51 anos de vida. Você traz para o púlpito quem você é. Então você vai falar com a paixão com a qual você vive. O texto te tomou primeiro. O texto te repreendeu primeiro, o texto te encorajou primeiro, o texto te ensinou primeiro, e o texto mostrou para você que é questão de vida ou morte. E aí quando você chega, você exulta. Você não apenas entrega uma doutrina, você não apenas entrega uma mensagem, você adora pregando. Lembra do que o Jonas ontem disse sobre modelos? Ou foi hoje de manhã? Que foi tanta pancada que eu já perdi a noção da hora. Mas ele foi hoje cedo, né? Quando ele falou da imitação. Sabe por que Piper quem diz isso? Vocês precisam ler o bom velhinho, hein? Lê menos Calvino, falando sério. Começa a ler John Piper para você ver uma coisa. Pega aquela trilogia dele. Aquela trilogia, lendo a Bíblia sobrenaturalmente, etc.
enfim. Ele vai dizer o seguinte: a pregação é a maneira do pregador mostrar o que a palavra de Deus causa num homem e numa mulher quando expostos a Deus que fala conosco pela Bíblia. Então a paixão dele, a contrição dele, o mover dele, tem que tomar conta de você, meu irmão. Então, minha oração é que você pregue a palavra. Pastoralmente, que você pregue a palavra fielmente, incessantemente, doutrinariamente, exultantemente. Oremos.